Olá, neste vídeo vamos aprender a usar a parte dos eventos. Selecionamos o torneio ou a competição que queremos entrar, temos aí um separador chamado eventos. Neste momento eu já tenho aqui uma série de eventos que já foram realizados e que estão para ser realizados. Isto está configurado e está pensado que ele põe-nos por ordem de escalão. Os jogos que à medida que vão sendo terminados ficam sempre no final, ok? E os jogos que estão para ser realizados ou que estão a ser que estão para ser ou que vão que estão a ser realizados naquele momento aparecem-nos aqui no estado como verde e no estado em que está o jogo. Se repararmos aqui em baixo temos então estes jogos já foram terminados, então está a dizer terminado e a vermelho, não é? Eu posso fazer aqui um filtro por mostrar todos os escalões ou então não, só quero ver o escalão de sub 8 e ele mostra-nos os jogos do sub 8. O mesmo acontece se eu selecionar sub 7, então tenho aqui alguns jogos. Então neste caso eu vou dizer que eu quero ver os sub 8 e este jogo vai começar a ser realizado. Então eu venho aqui ao lápis e se repararem eu tenho o quê? E a aplicação, esta parte está toda otimizada para usarmos o smartphone, ok? Porque está pensado de que maneira? Supostamente nos torneios nós temos sempre um júri de mesa ou arte de mesa que vai tomando apontamentos de como é que o jogo se está a desenrolar, desde quando é que começou, quando começou a segunda parte, caso tenha, tempo extra, se houve penaltis, se houve o final do jogo que já terminou, se amarelos, vermelhos, brancos, golos, pois a aplicação está pensada em que esteja com o smartphone na mão e que possa rapidamente indicar e selecionar o estado em que está acontecendo, o que é que está acontecendo no jogo. Então eu vou clicar aqui no iniciar jogo e ele deu uma indicação que iniciou o jogo. Se eu voltar e colocou-me aqui o evento, a lista dos eventos do que está a acontecer, se eu vou mostrar-vos agora, se eu fechar isto, se repararem, eu já tenho a linha verde, quer dizer que este jogo está-se a desenrolar. A vantagem disto é eu poder ter esta vista aberta e na hora consigo saber em que estado é que está o jogo. O mesmo acontece para as pessoas de fora, isto é para o público vai conseguir também ir acompanhando online, em direto, como é que está o estado do jogo, okay? Se está a desenrolar-se, quanto é que não está. Vamos aqui abrir novamente isto, os eventos, ok, o jogo começou, vamos dizer que aqui o jogador do Boa Vista, que foi o atleta número 5, por exemplo, apanhou um cartão amarelo e ele põe-nos um minuto e põe-nos com o cartão amarelo. Para que é que serve este olhinho? Este olhinho serve para nós podermos ir mais detalhes. Porquê? Porque aqui aparece-nos só dizer que houve um cartão amarelo. Eu não consigo saber para quem. Então nós temos aqui o olhozinho e ele mostra-nos o detalhe, que é aqui, a hora que foi, ou neste caso o minuto que foi, o atleta, o número do atleta, o nome do atleta, neste caso o nome dele está como atleta 5 e o clube que foi, ok? Pronto, são os detalhes. Ok, levou um amarelo, podemos dizer agora que aqui o Boa Vista marcou um gol e foi o atleta número... vou provocar aqui uma situação. Vou dizer que vai ser o 20 e ele vai-me dizer atleta errado. Porquê? A aplicação valida, em função da inscrição dos atletas por escalão. Nós lá, anteriormente nos vídeos que mostramos, teríamos que associar sempre o número ao atleta. Então o que é que acontece? Ele aqui vai, porque é muito mais prático no smartphone termos o número, não é? Do que estarmos a escrever o nome do atleta ou aparecer a lista dos nomes dos atletas, que é demora-se mais tempo a procurar. Então aqui o que acontece? Eu estou a pôr um número de um atleta que nem sequer está inscrito com aquele número. Então ele dá-me logo a dizer que está errado. Eu vou pôr o número 7, passo OK e neste momento já temos ali o gol atribuído e lá em cima já mudou para 1-0, ok? Se vier aqui ao olhozinho tem os detalhes, quem foi o atleta que marcou o gol. Se eu sair daqui, se repararem, eu continuo a ter ali que o jogo continua na primeira parte, mas se repararem já tenho aqui o resultado com 1-0. Mas, isto é a parte dos eventos, mas se eu vier aqui ao calendário, estamos a ver que é o Boa Vista contra o Medeiros. Se eu vier aqui ao calendário, e se vier ao calendário, creio que era sub-8, exatamente. Se eu vier aqui ao calendário de sub-8, se repararem, neste momento já tenho aqui o Boa Vista com o Medeiros 1-0. Isto é, isto está tudo dinâmico.
Isto é, o jogo está-se a desenrolar e automaticamente o calendário está a sofrer as alterações do jogo que está a acontecer. Okay? Resultado, se eu agora chegasse aqui e fosse imprimir, ele dava-me um 0, mas o jogo ainda não terminou. Se viermos aqui aos eventos, continuamos aqui com a lista de todos. Okay? Se eu quiser escalar só sub 8, temos aqui sub 8. Vamos aqui provocar aqui, pronto, podíamos passar o jogo para o fim da primeira parte, por exemplo. Okay? O jogo, entretanto, acabou a primeira parte. Neste jogo não vai haver nem início da segunda, nem segunda parte, senão iríamos fazer exatamente a mesma coisa, início da segunda parte e fim da segunda parte. Assim acontece com o prolongamento. Se repararem, eu como fiz fim da segunda parte, fim da primeira parte, se vier aqui ao evento, se repararem, já mostrou ali, ok? Isto é, ele vai mostrando aqui o estado das coisas. Vamos aqui, e agora vou dizer que isto foi o fim da primeira parte. Vamos, por exemplo, dizer que o jogo vai a penaltis, ok? E que vai começar com os penaltis. Se eu fizer fechar, ele já atualizou para penaltis. E agora vou dizer que nos penaltis, por exemplo, vamos supor, marcou aqui o atleta número 3, marcou para o Boa Vista, por exemplo. Agora, e pronto, neste momento teríamos resultado desta forma. Por acaso ele tinha que ficar com um empate, por isso vamos aqui pôr aqui mas eu agora imaginemos que queria eliminar este coisa, fazia assim, eliminava esta linha do golo, e neste momento ele já tirou o penalti, ok? Imaginemos, o jogo ficou assim 1-0, vamos fazer finalizar o jogo foi finalizado. Se eu fizer o fechar, neste momento ele está ali a branco, quer dizer que já o jogo foi finalizado, já desapareceu daqui, ok? Se eu agora fizer aqui um refresh, neste momento tenho aqui no escalão 8, era no escalão 8, Boa Vista de Milhões, está ali. Neste momento ele já está como terminado este jogo. Agora, ok, no final do jogo nós podemos atribuir o quê? O melhor atleta do jogo, né? O MVP. Então chego aqui e digo assim, ok, o MVP foi do Boa Vista, foi o atleta número 1. Pronto. E então temos ali o melhor em campo que foi atribuído, se quisermos usar esta função. Isto vai-nos depois permitir o quê? Mais tarde temos a atribuição do melhor qual foi o melhor jogador do escalão do torneio, quem marcou mais golos e tudo mais. Pronto, e neste momento, se eu fizer o fechar, já temos este jogo como terminado, não é? E se viermos aos calendários, se fizermos aqui o editar, já temos aqui os resultados também. Para quem não vai usar a aplicação dos eventos, porque poderá não querer usar a aplicação dos eventos, porque não tem juros ou não interessa usar esta parte, nós temos a possibilidade de poder nos calendários atribuir os resultados, ok? Isto é, de forma manual, não é automático, é de forma manual, mas damos essa possibilidade. Então vimos aos calendários e no calendário eu posso dizer aqui, por exemplo, neste jogo aqui, por exemplo, faço o editar no lápis e vou dizer assim, ok, olha, no tempo normal ficou 3-1. Ok, faço guardar e neste momento já tenho este jogo aqui com 3-1. Faço guardar, se vier aqui aos eventos e creio que era escalão 7, não é? Não era 8, era 8. 3-1, exatamente, está ali. Okay? Isto é, eu defini de forma manual este jogo, ok? Isto é, eu posso usar os eventos e que acho que na nossa perspectiva acho que é o que faz mais sentido, porque é tudo automatizado, mas se quiser posso não usar os eventos e de forma manual coloco ali os resultados de forma manual. E pronto, e para já é só. Obrigado.